Mais uma rodada se inicia no Campeonato Brasileiro. Eu quero projetar aqui os cálculos da rodada para o Internacional tentar respirar um pouco mais aliviado, falando de zona de rebaixamento. Quero falar também, gente, sobre 2026. Afinal, o presidente Alessandro Barcelos confirma que o Inter está muito perto do primeiro reforço para o ano que vem. E algumas informações que chegam novamente sobre uma negociação envolvendo a ida de Vitão para o Flamengo. Michael, Cebolinha, te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional Colorado, né, que está se preparando para uma Copa do Mundo, né? Pelo menos assim eu espero. Por mais que a mobilização da torcida não seja aquela que eu particularmente esperava, estamos falando, né, de uma projeção de 20 mil colorados no Beira-Rio amanhã, 6h30 contra o Sport Recife no estádio Beira-Rio, promoções de ingresso para não sócios, valores entre 20 e 40 reais, ingressos gratuitos para sócios em alguns setores do estádio, mais acompanhante de sócio, mas enfim, né, um momento muito triste do Inter, na verdade, falando, né, sobre este, não vou dizer abandono, né, mas esse desinteresse do torcedor também pelo Inter. Não que o Inter faça por merecer, eu acho que é um dos piores anos que o Inter viveu aí na década, vamos dizer assim, né, pegando de 2017 para cá, quando o Inter voltou, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que é um dos anos que o Inter termina, né, sem perspectiva, né, termina com muitas coisas erradas e com risco de rebaixamento, né, mas é o que eu digo, né, problemas à parte, incompetência à parte, problemas com a direção, com os jogadores, com a comissão técnica à parte, cara, é o Inter. E eu não quero estar na Série B do ano que vem e acho que o fator local é algo preponderante para o Inter na próxima temporada. Então, né, se você puder, vá ao Beira-Rio, esteja lá, né, para a gente empurrar esse time que é fraco, né, para tentar ganhar do Sport Recife no domingo à noite no Gigante, tá bem? Quero atualizar, óbvio, tudo do Internacional, né, já começando com os cálculos da rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, né, a rodada começa hoje com alguns jogos. Hoje, por exemplo, tá, nós temos Corinthians e Atlético Mineiro, 6h30. Esse jogo nos interessa, tá? Porque o Atlético está na nossa frente, né? Pelos critérios, o Corinthians também está um pontinho à frente. Então esse jogo aqui, o melhor resultado seria um empate, né? Um empate para que ninguém fuja do cenário do Inter. Se o Inter ganhar, o Inter ainda ultrapassa as duas equipes. O Cruzeiro joga com Fortaleza, também hoje 9 da noite, jogo que seria legal uma vitória do Cruzeiro para manter o Fortaleza na parte de baixo. Então esses são os dois jogos do Brasileirão neste sábado. Amanhã, tá? A gente tem o jogo do Inter contra o Sport às 6h30 e a gente também torce de alguma forma por um tropeço do Ceará contra o Botafogo, jogo no Castelão, por mais que o Ceará já esteja, né, um pouquinho mais à frente. Temos também o Bahia contra o Grêmio, né? Se o Grêmio tropeçar também seria importante, né, para voltar um pouco a briga. E também, a gente tem o jogo que é o mais importante da rodada para mim, que é segunda-feira, Santos e Vitória. Jogam 9 da noite, 9h30 da noite, na verdade, lá na Vila Belmiro. Então estamos falando aqui, gente, do Internacional 15º com 32. Se o Inter ganhar o jogo do Sport, vai a 35. E aí, como eu disse, pode terminar no melhor cenário, na 13ª colocação, caso Corinthians e Atlético Mineiro empatem. O pior cenário, gente, seria uma vitória do Vitória, né, contra o Santos da Vila Belmiro, atrelada a uma derrota do Inter. Aí a nossa distância para a zona de rebaixamento, ela estaria a 1 ponto. E o Inter vai para 2 jogos fora de casa, contra o Bahia e contra o Fluminense. Bahia na quarta-feira, jogo atrasado, e o Fluminense no fim de semana, no sábado, se eu não estou enganado, estarei lá no Rio de Janeiro, inclusive, para fazer a cobertura desse jogo. Então mostram quão fundamental é a vitória do Inter contra o Sport, porque se o Inter ganhar do Sport e o Santos ganhar do Vitória, a gente volta a ter uma distância de 7 pontos, e caso, vamos lá, o Inter empate com o Bahia no meio da semana, 8 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, faltando aí 10 rodadas. Então seria algo fundamental para o Inter, né? Pelo menos ter aí 3 rodadas de respiro, né? Então o Vitória precisaria de 7 a 6 resultados positivos, com 6, 7 resultados negativos do Inter. Então daria uma bela respirada ao Internacional, se tratando, né, do rebaixamento. Agora, se não ganhar do Sport, realmente as coisas começam a ficar bem mais complicadas aí pro nosso Colorado. Quero falar, óbvio, né, também sobre negociações, mas antes vocês estão vendo que eu tô na estica aqui, né?
porque eu quero falar também, gente, dessa tecnologia, que são as Tech T-shirts da Insider, né, que é minha parceira aqui. Vocês já me viram usando camiseta da Insider muitas vezes aqui no canal, no dia a dia lá nos stories também. E cara, ela tem um designer atemporal, você pode usar essa camiseta em diversas ocasiões, então vai para, sei lá, um compromisso na rua, vai na academia, né? Então é uma camiseta básica que te cai bem porque ela tem tecnologia antimicrobiana, ela seca na umidade, ela absorve o suor do corpo e o mais importante, gente, não desbota, tá? Então olha só, vai lá na Insider, porque eu tô com o cupom Colar Repórter, que te dá um cupom cumulativo, né, com outras promoções de até 35% off em todo o site da Insider, tá bom? Então clica no link que está aqui na descrição, que é onde eu vou deixar o link e o cupom. Então usa lá porque o cupom Colar Repórter te dá essa possibilidade de acumular com outros cupons, tá bom? Então Insider, recomendo, né, tecnologia nas mais diversas peças de roupa, tá? Camiseta, calça, cueca, meia, então tudo você pode garantir com desconto na Insider, tá bom? Turma, quero falar também, gente, sobre negociações, tá? Afinal, o presidente Alessandro Barcelos deu uma manifestação para a GZH falando sobre Johan Carboneiro. E ele falou o seguinte: o Carboneiro tem contrato com o Inter até o final do ano com opção de compra, com condições de compra já definidas, com prazos e pagamentos. Ou seja, é uma condição que basta o clube acionar. E isso será concretizado. É uma avaliação do departamento de futebol, a gente está trabalhando, muito felizes com o desempenho dele e não vejo nenhum problema se a decisão acabar sendo da permanência do Carboneiro. Então ele ainda não garante, né, o Carboneiro como reforço para o ano que vem, mas diz que está tudo encaminhado, prazos, pagamentos, acordo com o Racing, né, falta somente o Inter efetivar essa compra. O mesmo vale para o Vitor Gabriel, que é um jogador, né, que está no Inter emprestado pelo Sport, inclusive, né, não pode jogar amanhã contra a equipe rubro-negra por conta, né, deste acordo, né, de contrato. E o Inter, né, está esperando o fim do contrato de empréstimo do Vitor Gabriel para efetivar a compra. Aí tem um prazo maior de pagamento para garantir a compra e aquela coisa toda. Então, Carboneiro deve ser o primeiro reforço de 2026. Muito tem se falado também sobre o Vitão, né, e a possibilidade dele sair negociado com o Flamengo, né, em troca de um valor em dinheiro, o abatimento da dívida do Thiago Maia e um jogador. Muitos têm especulado, né, o Cebolinha, né, vi o Lance, jornal, né, que trata aí das negociações, falando sobre isso. Gente, esse nome vocês podem descartar, né, não será o Everton Cebolinha o jogador envolvido. Aliás, né, por enquanto ainda não há nenhum nome posto. O que foi dito é que existe a possibilidade do Flamengo inserir um jogador que não vem sendo aproveitado pelo Felipe Luiz na negociação. E aí a gente vai atrás dos nomes, né, que estariam na pauta. Michael, por exemplo, mas entrou no clássico contra o Botafogo, então voltou a ser relacionado, curiosamente, depois da gente citar o nome dele aí como uma provável possibilidade. Então, assim, por enquanto nada concreto, tá? O que se sabe é que o Vitão tem contrato com o Inter até o final de 26 e, né, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe na metade do ano. Vai fazer isso? Até acho que não, mas é um jogador que já está batendo 26 anos e, obviamente, tem o desejo de ir para o futebol europeu ou, né, chegar na seleção brasileira. A gente sabe que hoje no Flamengo ou até mesmo no Palmeiras é um caminho muito mais fácil do que jogando, né, pelo Internacional. Tá certo? Para a gente fechar, eu quero falar sobre protestos no Beira-Rio. Afinal, ontem, né, tivemos algumas faixas estendidas na Padre Cacique criticando, tá, a direção, chamando de direção omissa, com os dois S's, né, do omissa em cifrão de dinheiro, e também criticando o grupo de jogadores, chamando, né, de sem vergonha, no que dá uma tônica, né, do que será o Beira-Rio também no domingo contra a equipe do Sport. Então, é uma situação, né, que não é nova, né, dentro do Internacional, mas, né, a torcida também está se mostrando insatisfeita, não poderia ser diferente. Principal alvo, o presidente Alessandro Barcelos, né, que inclusive teve uma foto com uma nota de R$3 com o rosto do presidente, então acabou de fato a paciência de todo mundo, né, com a gestão e também com o grupo de jogadores. Tá certo? Não esquece, se chegou até o final, deixa aquele like que vai me ajudar pra caramba, te inscreve no canal pra gente seguir crescendo aqui, chegar a 130 mil inscritos e obviamente, né, seguir atualizando tudo do Internacional, muitas novidades aqui no canal vão chegar para a próxima temporada, então eu conto com vocês. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê, fui!